Eu espero sinceramente que você esteja acompanhando Kimetsu no Yaiba. Não é brincadeira. Essa animação passou longe de ser a melhor de todas as animações da história dos animes até hoje. E ele é um campeão. E não é só animação não. Tem gente que tá falando aí que Kimetsu só tem animação. Porque claro, tudo que é bom demais e se destaca tem que ter hater. Prego que se destaca será martelado e não é diferente disso. Kimetsu no Yaiba tem uma história fora do comum. Sério, é muito boa. A autora escreveu um novo universo, onde as coisas são completamente diferentes. Os Onis que caçam à noite, a sua origem mística e tudo aquilo que envolve um mundo muito misterioso, com um protagonista com um coração extremamente puro que está dedicado a trazer a sua irmã de volta à raça humana. Mas essa nova temporada trouxe já, nos seus poucos episódios, lutas com animações fora do comum, sem a necessidade de apelar para o CGI e transformar os nossos personagens em robôs. E quando você alia esses dois pontos, uma história envolvente e sensacional com ótimos personagens e uma animação muito fora do comum, nós temos aqui um anime campeão. Nós tivemos vários problemas com isso. Eu sou muito fã pessoalmente de Nanatsu no Taizai pela sua história. A história é muito boa. Foi um novo universo criado e Nanatsu tinha tudo para ser um dos animes que marcaria para sempre a história do mundo dos animes como uma das melhores histórias já feitas, facilmente entrando no top 10 mundial. Mas isso não aconteceu simplesmente porque o anime virou um meme. A qualidade caiu a um nível absurdo. E eles deixaram uma obra maravilhosa ser completamente destruída. Como fã de toda boa obra, os fãs de Kimetsu ficaram com medo, porque se você não sabe, Kimetsu no Yaiba se envolveu em algumas polêmicas. O estúdio que estava animando teve problemas jurídicos e eles foram pegos em sonegação de impostos, como se fosse a malha fina japonesa. Eles se envolveram em vários escândalos e por pouco que não foi cancelado o lançamento da temporada. Já sabemos que independente da posição do mundo em que esteja, quando envolve muito dinheiro, a corrupção aparece, infelizmente. Isso não foi diferente nos bastidores de Kimetsu no Yaiba. Mas agora parece que está tudo bem. O prédio da Toei Animation no Japão está todo adesivado com Kimetsu no Yaiba, e eles sempre colocam o tema nas portas do prédio da Toei com o anime que está trazendo mais retorno financeiro, aquele que é de fato o queridinho dos produtores, executivos e investidores da obra. E a boa notícia é que Kimetsu ainda tem muita história, porque eles têm que enfrentar cada um dos luas superiores, e cada um deles é muito bem trabalhado e tem uma história extremamente complexa. Tem que mostrar cada um deles, contar as suas histórias e, por fim, desvendar todo o mistério por trás do Muzan e da criação dos seus poderes. Depois de várias intensas batalhas, Kimetsu vai ter um final que vai te surpreender. Isso eu digo para você que assiste somente o anime, porque quem já leu o mangá sabe do que eu tô falando. O final não é nada clichê e vai te deixar fora do sério. Alguns gostaram e outros não. Isso fica aberto para a interpretação de cada um. Mas a autora deixou bem claro que tentou fazer o máximo para agradar os fãs que acompanham a obra desde o início. Daí você já pode imaginar como é o final. Veja como esses personagens são bem trabalhados. Como o Inosuke é bem trabalhado, por exemplo, com toda a sua personalidade única, que não se choca em nenhum momento e de nenhuma forma com a personalidade do Zenitsu, e nem muito menos com a do Tanjiro. Cada um deles tem personalidades muito bem definidas e todas são focadas nos seus estilos de uso da espada. Esses três, agora vestidos de mulheres, tiveram que adentrar no Distrito da Luz Vermelha, que é nada mais nada menos que o Distrito dos Prazeres, aquele local onde os homens vão para satisfazer os seus desejos. E ninguém melhor para acompanhar eles nesse centro de perdição do que o Uzui, que é basicamente a pura extravagância. Esse Hashira tem muitos quesitos que eu acho extremamente interessante. E pode parecer meio burro da minha parte, mas eu nunca tinha notado que as espadas dele eram douradas. Eu só notei no anime. O Uzui tem uma personalidade inacreditável. Apesar de se achar demais, ele tem um coração muito bom e protege todos aqueles que ele ama.
Seu objetivo também é eliminar Onis e se tornar cada vez mais forte. Apesar da sua personalidade, ele está totalmente de acordo com a Associação de Caçadores. Ele quer eliminar Muzan e todos os seus planos. E para isso, ele não vai medir nenhum esforço. Ver Zenitsu, Inosuke e Tanjiro vestidos de mulheres foi impagável. Eles não levam nenhum jeito para isso. E agora apareceu a mulher mais linda de todo o anime. Daki, a Lua Superior 6. Inquestionavelmente um dos Onis favoritos de Muzan, apesar do próprio Muzan considerar ela fraca. Porém, Muzan considera todo mundo fraco abaixo dele. Só existe uma pessoa que Muzan considera forte, muito mais forte que ele. E não é o Saitama. Essa pessoa ainda é um spoiler para você que lê só o anime e quem lê o mangá já manjou do que eu tô falando. Mas o Muzan considera essa pessoa muito forte porque essa pessoa o feriu no passado. Agora que eles encontraram a Daki, a Lua Superior 6, eles vão ter que enfrentá-la. E o seu poder é algo muito interessante porque é inovador. A gente não costuma ver isso todos os dias. Ela tem faixas, que são como tecidos. Esses tecidos podem endurecer muito mais do que as próprias lâminas dos caçadores. Isso foi mostrado quando o tecido lascou a lâmina de Tanjiro. Ela consegue atingir uma dureza inacreditável com suas lâminas. Suas lâminas podem ficar maleáveis e também podem ficar moles. Elas fazem parte do corpo do Oni e quando são cortadas, saem sangue. Elas rapidamente são regeneradas. Diferente de outros Onis, que têm objetos que eles podem usar, as faixas realmente fazem parte do corpo da Daki. E elas podem se estender a distâncias inimagináveis. Sendo que Daki estava controlando suas faixas no subsolo, enquanto lutava com Tanjiro. Ela tem uma comunicação muito boa com as faixas. E elas podem se tornar maleáveis o suficiente para fazer com que um humano caiba dentro delas. Essa faixa tem a possibilidade de modelar o corpo humano para que ele caiba em um tecido. Um poder, no mínimo, interessante de ser visto. Sendo que uma vez que a pessoa é presa dentro da faixa, ela fica constantemente dormindo, não consegue se mover e não precisa se alimentar e nem suprir nenhuma necessidade fisiológica. Ela fica completamente conservada. Diferente de quando a aranha prende as suas presas, a Daki tem um poder de Oni que consegue preservar completamente o corpo das humanas. E prova disso são algumas vítimas que estão presas lá há dias e elas estão completamente intactas, dormindo profundamente dentro das faixas. Daki pode guardá-las por um tempo bem longo e consumi-las, como ela mesmo diz, ainda frescas, a qualquer momento. Esse poder faz com que Daki, dentro das suas faixas, tenha o seu universo particular, sua dimensão particular, onde ela pode guardar as pessoas. E se ela tivesse pelo menos escondido melhor, nunca ninguém teria encontrado, pois as suas faixas podem ir a longas distâncias. E elas estavam bem profundas no subterrâneo. Isso já dá uma vantagem territorial enorme para Daki. E ela, quando luta, pode moldar as suas faixas como ela quiser, podendo se proteger dos cortes de lâmina de todas as formas. Sendo que o tecido, quanto mais maleável, mais difícil fica de cortar. A sua fraqueza, no entanto, é o próprio ataque, já que quando as faixas atacam, elas têm que ficar rígidas, e assim elas podem ser cortadas. Apesar de extremamente duras e extremamente difíceis de cortar, elas podem ser cortadas nessa forma. Já quando elas estão em forma de defesa, elas ficam maleáveis e assim elas são extremamente difíceis de cortar. E é assim que funcionam os poderes da Lua Superior 6, a Daki. Faça agora a respiração de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.